Queridos, este mês, como eu já disse, nós estamos na série Vencedor. Coloca para mim o versículo que nós vamos estar, os versículos, o capítulo, o versículo que nós vamos estar lendo. Essa ministração, na verdade, ela começa hoje, mas ela vai ter a duração de 3 domingos. Então, os próximos domingos, eu vou estar ministrando e terminando esta ministração. É quase que um seminário, mas é muito importante o que nós vamos falar e começar a falar esta noite. E vamos estar no decorrer falando sobre isso. Está em Mateus capítulo 16, versículo 13. E diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Para um pouquinho, volta lá. Lembra dessa parte. Qual é o lugar que Jesus está? Cesareia de Filipe. O que ele pergunta? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Próximo. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu dei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Glória a Deus. Coloca para mim o tema, e eu gostaria que você me ajudasse a pregar. Dá um cutucãozinho nesse irmão, fala assim: ajuda o bispo a pregar. Amém? Então vamos começar lendo esse título, esse tema. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Uma igreja vencedora. Muito se fala de igreja, mas nem todos têm a clareza do que Jesus fala sobre igreja. Nós precisamos entender o que Jesus está falando quando ele diz pela primeira vez na Bíblia a palavra igreja. É a primeira vez que é mencionado a palavra igreja na Bíblia, exatamente nesse capítulo. A palavra é um termo grego, eclésia, que quer dizer uma assembleia que foi convocada. Mas Jesus não está falando apenas de uma assembleia que foi convocada. Jesus, ele está abrangindo esse termo igreja, e é muito importante que eu e você venhamos entender algumas coisas que acontecem justamente nesse capítulo. Pela primeira vez que essa expressão é colocada por Jesus, a palavra igreja, e nós precisamos nos situar, tomar posse e agir até mesmo de maneira diferente, uma vez que nós passamos a compreender sobre esse assunto. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, o que precisa para que eu e você possamos nos tornar igreja. Jesus, ele fala aqui sobre edificação. Edificação, quando se fala de edificação, está falando sobre fundamento, está falando sobre uma base. E ele diz que ele é a base da igreja, ele, Jesus, é a rocha.
Tudo que você vai construir, quando a gente fala de construção civil, nós precisamos verificar o solo primeiro. E ver o que vai ser feito no solo. Dependendo do solo, da região em que você está, vai precisar um tipo de fundação específica. Então, às vezes a pessoa, ela precisa colocar não só a sapata, não só os baldrames, mas ela também precisa colocar, ela precisa aprofundar aonde vai ficar as sapatas, né? E ela precisa aprofundar aquele lugar, por conta do solo, por causa do fundamento. Então, dependendo, e quando aqui quem trabalha nessa área sabe que quando consegue se colocar sobre a rocha, opa, aquela construção vai ficar bem firmada. Aquela base, todo aquele alicerce vai ser muito bem firmado. E Jesus, ele diz que ele é a base, ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja. Porém, ele diz para Pedro, um dos discípulos, que recebeu a revelação do Pai, ele diz o seguinte: tu és Pedro. O que é Pedro? Há uma pedra que é tirada dessa própria rocha, que faz parte dele. Então não é Pedro que é o fundamento, não. Pedro é apenas uma pedra da rocha. Pedro foi tirado, uma lasca de Jesus. Ele é o Pedro, ele é aquele que vai servir para construir a igreja. E eu quero te dizer uma coisa, que eu e você também hoje, nós somos Pedro. Eu e você, aleluia, também fazemos parte de Jesus. Eu e você somos extraídos de Jesus. E nós fazemos parte da construção desta igreja nesses dias. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que eu preciso para me tornar igreja? O que eu preciso para fazer parte disso? Eu preciso aceitar o fundamento. Alguém aqui faz um fundamento, por exemplo, vou fazer um fundamento de uma casa. Eu faço ali, faz de conta que vai aquela bateria ali. Eu faço o fundamento ali e construo aqui. Onde você vai construir? Aonde? Aonde você fez o fundamento. Não é assim? Então preste bem atenção. Não adianta eu falar, eu sou igreja, e eu construir outro fundamento, que não seja aquele que foi colocado por Deus, que é Jesus. Ele é o fundamento. Nós temos que construir sobre Ele, sobre a palavra. Para mim fazer parte, eu preciso aceitar esse fundamento. E como que eu aceito esse fundamento? Como eu faço parte sendo igreja? Por isso a importância da confissão. É por isso que ele pergunta, Jesus ele pergunta, o que estão dizendo ao meu respeito? Ele perguntou para os discípulos. Aí a resposta foi, uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas. E aí depois ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? É necessário a gente confessar. É necessário a gente saber quem é o nosso fundamento. É necessário nós sabermos que Jesus Cristo, Ele é o nosso fundamento. Eu preciso confessá-lo. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, essa passagem eu amo, porque é uma verdade. Romanos 10, 9 diz, se você confessar com a sua boca e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para... É necessário confessar. Pedro confessou. E vocês o que dizem que eu sou?
Pedro confessou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Irmãos, às vezes as pessoas, no momento, por exemplo, precisamos fazer a oração do apelo. Mas essa oração pode ser feita por nós todos os dias. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador. É necessário nós confessarmos. Porque quando você confessa, você faz parte. Olha o que diz a epístola, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 23. Coloca para mim. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Por isso a necessidade de nós confessarmos publicamente. Porque quem nega o Filho não tem o Pai. Mas quem confessa o Filho, também tem um Pai. Aleluia. Então quando eu confesso, quando eu creio que Ele é a base, eu me torno parte desta construção, dessa edificação de Deus. Eu faço parte dessa, me tornando igreja. Muitas vezes as pessoas, elas não entendem acerca deste fundamento, dessa construção. Elas apenas se veem como igreja no singular, eu. Mas eu disse que essa palavra e essa ação de Jesus diz muito mais. Coloca o próximo para mim. Olha só, vamos ver os 3 tipos de igreja. Qual é a primeira? Qual é a primeira? O segundo? Terceiro? Quando eu falo igreja local, eu estou falando de igreja construção, igreja templo, igreja local. Às vezes a pessoa fala assim: a localidade não é importante. Eu digo para você que é. Quando você entende por que Jesus disse o que disse, aonde Ele disse, você passa a entender melhor. Aonde mesmo que Jesus disse? Onde foi essa passagem? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Esse lugar, eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes. E é um lugar completamente pagão. Então tem várias imagens. Herodes, o Grande, fez uma imagem enorme de César Augusto. E adora a imagem. Essa imagem era adorada até então. Lá também os gregos construíram uma imagem para o deus Pan. E não o suficiente, também aquele local foi considerado um dos maiores locais de adoração de Baal, o deus da fertilidade. Jesus chega em Cesareia de Filipe, exatamente em meio a toda essa situação, a toda essa idolatria, e pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Eu estou aqui agora. O que vocês dizem que eu estou? Exatamente neste lugar. O que vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é profeta, mas um confessou por revelação do Pai e disse: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Machia, tu és o Yeshua HaMashia, aquele que nós estávamos esperando. Você é o Filho do Deus vivo. Cesareia de Filipe fica a 190 quilômetros de Jerusalém, ao norte da Palestina. Agora, Jesus faz a pergunta naquele lugar. Quando nós falamos de igreja, templo, por mais que pareça que é templo assim, não, está falando desse templo aqui. Porque igreja não é só a igreja local, mas também somos nós somos igreja. Quantos aqui já leram na Bíblia, Paulo dizendo, em 1 Coríntios, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando se fala, segundo, igreja como templo, está falando que eu e você somos a igreja, que somos templo do Espírito Santo. E a terceira igreja, é a terceira que tem uma referência de corpo.
Quantos já ouviram falar que eu e você fazemos parte do corpo, da qual ele é a cabeça? Quem é o cabeça? Também está em Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, e ele faz até alusão ao corpo humano mesmo, dizendo que um é mão, outro é pé, outro é isso, outro é aquilo. Ele usa essa expressão, e ele está falando de que tipo de igreja? Desta igreja do corpo. A igreja do corpo é a igreja que vai subir. Não é a igreja apenas local ou apenas individual, mas é a igreja que vai subir. É a igreja que está espalhado no mundo inteiro. A igreja que todos confessaram e crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. No dia em que tocar a trombeta, não vai ter igreja A, igreja B ou igreja C. A igreja que faz parte do seu corpo, a igreja que está inserida no seu corpo, a igreja da qual ele é corpo dele, por isso ele vai vir buscar. Ele não vai deixar nada do que é dele para trás. Ele é o cabeça, mas ele vai vir buscar o seu corpo, que somos nós, igreja. No próximo domingo eu vou estar falando sobre igreja templo, mas hoje eu vou falar sobre a importância da igreja local. Coloca para mim o próximo. Quais as promessas para a igreja? Independente se for local, se for templo ou se for corpo. Quais as promessas que esta igreja tem? A igreja vitoriosa. Quais as promessas que ela tem? Nesse mesmo capítulo, Jesus ele faz pelo menos 3 promessas. E às vezes nós como igreja, nós não entendemos, não usamos, e por isso, às vezes, determinadas coisas não acontecem na nossa vida. Então vamos lá. Qual a primeira promessa? Você pode ler? Vamos lá. 1, 2, 3. Quando ele diz a porta do Hades, preste bem atenção. Algumas traduções está a porta do inferno. Mas essa tradução, porta do inferno, na verdade, ela não está correta. Mas a porta do Hades está correta. Porque a ideia é prisão. Hades é aprisionar. É tentar impedir que a pessoa desenvolva a sua vida em Cristo. Tentar de todas as formas trazer todo tipo de situação para que a pessoa fique presa, para que a pessoa ela fique cativa. Então o inferno ele vai promover muitas coisas para a humanidade, para tentar trazer cativa a humanidade. A humanidade vai ficar cativa, e por ser cativa não vai cumprir a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que a igreja, as portas do Hades não vai prevalecer, ou seja, não tem como ela ficar trancada para a igreja, que por mais que ela coloque uma tranca, por mais que ela tente colocar uma pessoa em cativeiro, a igreja de Cristo é a única que pode prevalecer contra toda e qualquer situação de cativeiro. Então levante a tua mão aí, igreja do Senhor Jesus. E a primeira promessa que existe para a minha vida e para a tua vida é que as portas do Hades, elas não vão prevalecer. Não importa o que te parar, te impedir, tentar de todas as formas te colocar debaixo de um conceito maligno, de um sofisma, está quebrado e repreendido em nome de Jesus, porque a igreja, ela tem acesso às portas do inferno, às portas do Hades, e ela pode tirar os cativos de lá e trazer para a presença de Deus em o nome de Jesus. E essa é uma das grandes lutas da igreja. O diabo quer fazer de tudo para que você não saiba disso. O diabo quer fazer de tudo para que você continue preso a algum tipo de situação. Mas Deus, Ele quer que você seja igreja. Aquilo que Ele, aleluia, edificou para que você venha ser. E se você entender isso, nada vai poder impedir você. Nada vai servir para você como cativeiro. Você sempre vai romper, você sempre vai vencer e você sempre vai sobressair. Sabe por quê? Porque você é igreja.
E as portas do inferno, ou seja, as portas do cativeiro, não pode te resistir. Essa é a primeira promessa. Qual é a segunda promessa da igreja? Você pode ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo isso está dentro daquele texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Está lá. E eu vos darei a chave do reino dos... Preste bem atenção. Jesus, quando ele morre, o Pai o ressuscita pelo seu poder. Após ressuscitado, ele, na última conversa que ele tem com seus discípulos, ele diz que vai estar aonde? Aonde que ele vai estar? À destra, à direita do Pai. E o Pai lhe entregou todo poder e autoridade. Ou seja, ele tem as chaves do reino dos... Mas quando Jesus em Apocalipse aparece para João, o que ele diz? Eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do Hades. Eu tenho a chave do inferno. É isso que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1. E ele diz isso. Então preste bem atenção. Quando Jesus ele fala que ele vai dar à igreja a chave do reino dos céus, ele está falando que eu e você, através do nome dele, estando nele, nós teremos acesso aos céus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: e ele nos abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. Hoje eu e você podemos entrar na presença de Deus. Hoje eu e você podemos estar diante do trono do Pai. Hoje eu e você podemos adorar. Mas muitas vezes, muitas coisas nos tiram a atenção, muitas coisas nos impedem de nós entrarmos na presença de Deus. Às vezes as preocupações do dia a dia, as atividades do dia a dia, e nós somos roubados, aleluia, às vezes pelo nosso inimigo, mas às vezes também por causa da nossa falta de zelo com Deus. Sabe por quê? Porque nós colocamos outras coisas como prioridade. Nós falamos que Deus ele é o primeiro no nosso coração, mas na verdade nós damos o último lugar para Deus. Aleluia. Às vezes nós temos tempo de ficar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas nós não temos tempo para entrar na sala do trono e falar com o papai. Nós não temos tempo para falar com o Abba. Aleluia. Sabe por quê? Porque às vezes não é nem o diabo, às vezes são as nossas prioridades. Então, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que Instagram é pecado, eu não estou dizendo que Facebook é pecado, eu não estou dizendo que o WhatsApp é pecado, eu estou dizendo que você deve rever as suas prioridades. Aleluia. E se você tem prioridade como pai, aleluia, então entre todo dia na sala do trono. Entra todo dia pelo novo e vivo caminho na presença de Deus. Entra todo dia e você vai ver que a sua vida como igreja vai ser uma vida e uma igreja vencedora. Senão a gente fica com um título, a gente fica com um tema, a gente sabe o que nós somos, a gente sabe o que recebemos, mas não tomamos posse de nada. Sabe por quê? Porque as nossas prioridades são outras. Fala para o teu irmão, se você não pode dar glória, dá um ai ai ai. A chave do reino dos céus, você sabe o que é isso? É
Deus nos dando acesso a tudo que Ele já conquistou. Eu não tenho que conquistar, é Ele que já conquistou. Ele já me deu. E por que Ele me deu? Porque Ele me tornou igreja. Eu faço parte dEle, eu estou nele. Ele é o fundamento, eu sou uma das pedras. E você também é outra pedra, que está fundada no mesmo lugar. Está liberado para mim, está liberado para você, em o nome de Jesus. Escute o que Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha para o teu irmão e fala assim: é tudo, irmão. Você tem necessidades? Então ore fervorosamente, meu irmão, que Deus te dará. Pedi, pedi, dar-se-vos dá. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão. Meu irmão, eu quero te dizer que existe muitas coisas que está liberada para a igreja, mas a igreja ela está omissa e a igreja não vai buscar, sabe por quê? A igreja Deus já tem o acesso. Agora a igreja está querendo que Jesus ainda trabalhe por ele. Ele já morreu por nós, mas muita gente está esperando o seguinte: fica parado, e como se Deus tivesse que pegar o que está lá, e vai lá até você, entrega. Eu quero te dizer uma coisa: está na hora da própria igreja saber quem ela é, e o que está destinado a ela, em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo te denuncia e te diz: levanta, levanta, aleluia, como igreja viva do Deus vivo, vai até aonde está liberado para você. As chaves do reino dos céus. Se fosse você, vou dar um exemplo. Se fosse você, a pessoa chega em casa, fala assim: tem comida? Tem. Aí você fala assim: coloca para mim. A pessoa fala assim: mas já coloquei. Aí você: onde está? Está na mesa, só você sentar. E você continua no mesmo lugar que você perguntou. Não foi lá, não sentou. E outra coisa, ainda fala assim: tem como você colocar na minha boca? Se fosse você, com sinceridade, o que você faria? Fala a verdade. O que você faria? Fala o que você faria. Agora fala assim, ó: Deus, diga bem forte: Deus, me perdoa, porque o Senhor já fez tudo. Diga assim: já está tudo no lugar. Diga assim: é só eu tomar posse. Diga assim: e a minha negligência não permite. É a mesma coisa. Ele já fez tudo, já conquistou tudo. As portas do Hades não prevalecerão. Ou seja, qualquer tipo de impedimento na sua vida, você está fadado a vencer. Não é nem ao fracasso, a vencer. Deus, eu estou precisando disso. As chaves do reino dos... Vai lá, você tem a chave? Tem a chave ou não tem a chave? Qual é a chave? Diga assim: o nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. Escute o que eu vou falar para você. Você ganhou alguém para Jesus? Tem alguém que você ganhou para Jesus que está aqui próximo de você? O Leandro te ganhou para Jesus? Amém.
Você sabe o que ele fez? Ele abriu as portas do reino dos céus para você, porque ele tem a chave. Quando você fala de Jesus para alguém, na verdade você está trazendo para aquela pessoa o quê? Salvação. Você fala do nome de Jesus e automaticamente aquela pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, Quem sabe o que você fez? Você abriu o reino dos céus e falou: pode entrar. O nome dessa pessoa agora está escrito no livro da vida, com o sangue dele. Mas quem deu acesso? Quem deu acesso? Quem evangelizou, usou a chave do reino. Por isso o diabo não quer que você evangelize, não quer que você fale de Jesus, porque você pode colocar alguém para o céu, você pode povoar os céus, através da sua atitude de fé. Você pode povoar o reino dos céus e você pode saquear o inferno, através da sua atitude. É por isso que ele quer impedir que você não faça nada. Ele quer na verdade tirar a atenção para outras coisas. Para outras coisas. Ele quer que você, na verdade, tenha ou uma boa justificativa, ou uma boa desculpa, ou para qualquer coisa, menos que você faça isso, que traga acesso ao reino dos céus. Na verdade, meu irmão, é algo muito pouco que a igreja faz, porque tudo quem fez, na verdade, foi Jesus. Mas se você deixa de evangelizar, por exemplo, se a igreja não está aberta, a igreja local não está aberta, esse jovem Leandro, há 13 anos atrás, não tinha talvez conhecido a Jesus. E se ele não tivesse conhecido a Jesus, talvez ele não teria me ouvido. E se ele não tivesse me ouvido, talvez ele não tivesse dado acesso ao reino e não tivesse mudado a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: você é a pessoa que Jesus chamou e escolheu para ser um instrumento para mudar a vida de muitas pessoas através dessa chave. Você entendeu? Vamos lá, ao último. Tudo o que ligar e desligar maridos, esposas, eu sei que às vezes os horários não batem, mas procurem orar em concordância. Tudo que mesmo? Repita comigo: tudo que ligar aqui, será ligado aonde? Mas o que você desligar aqui também. Então comece a orar junto, por um objetivo em comum, pela salvação de alguém, pela transformação de uma situação, pela cura de alguém. Comece a orar juntos. Comece a dobrar o joelho ali, um do lado do outro, e comece a orar pela mesma coisa. Comece a confirmar o desejo da mesma coisa. É interessante que às vezes nós fazemos isso e vemos resultado. Sabe quando? Quando as coisas fogem do nosso controle. Quando está tudo dentro do controle, não. Mas quando foge do nosso controle, que a gente não sabe o que fazer, que às vezes, ou seja, numa área da ciência, médica, que a gente não tem o controle, aí a gente... Aí se apega, aí pede também oração. E aí junta a oração às vezes com os irmãos. E aí o que acontece? O que a gente está fazendo espiritualmente? Fala para mim, o que a gente está fazendo espiritualmente? Nós estamos ligando aqui na terra e está em concordância no céu. Porque o que 2 ou 3 concordarem aqui, será concordado lá. Mas o que for desligado aqui, será desligado lá. Meu irmão, se você está desempregado, meu querido, dobra o teu joelho no chão, junto com a sua esposa, ou a sua esposa está desempregada com o seu esposo, e ore, coloque isso diante de Deus. Fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta, e eu coloco a minha necessidade diante de Ti, e creio que o Senhor vai abrir
portas aonde não tem porta. Queridos, às vezes as pessoas falam assim: mas aquele lugar só pega se tiver faculdade. Irmãos, eu já vi irmãos entrar em lugar que todo mundo tinha faculdade e ele não tinha faculdade, e ele cresceu e os outros não cresceram. Sabe por quê? Porque mais do que faculdade é Deus. Mas as pessoas estão até com preguiça de ter fé, com preguiça de ligar as coisas aqui na terra. Mas é porque o irmão ganha muito, é por isso que ele tem uma casa. Irmão, já vi irmão comprar casa sem ter dinheiro nenhum. Eu já vi irmão vai comprar casa e a pessoa até satiriza: você vai comprar uma casa ou vai comprar uma bicicleta? E a pessoa pega, aleluia, e acaba comprando uma casa. Sabe por quê? Porque às vezes a fé fala mais alto do que o dinheiro, mas a gente fica atrás do dinheiro e não fica atrás de Deus. Às vezes as pessoas, elas ficam atrás: como é que vai ser o meu futuro? Meu irmão, deposite o teu futuro na mão de Deus, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele pega um menino de trás do rebanho e coloca lá no trono, porque Ele tem poder, Ele não mudou. Aprende a ligar, a ser igreja. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai entregar na tua mão assim, ó. Não, tem coisas que às vezes, aleluia, é um período de oração que você tem que fazer. Às vezes não vai vir da noite para o dia, mas o importante é que todas as vezes que Deus vê você ligando. Está ligando, está desligando, está ligando, está desligando, está ligando, está desligando. É que nem o interruptor da tua casa todo dia lá. Uma hora se acende, outra hora se apaga. Uma hora se acende, outra hora se apaga. Todo dia que você olhar para o interruptor da tua casa, lembra disso. Que você pode ligar e você pode desligar. E por que você pode ligar e você pode desligar? Por que você pode fazer isso? Levanta a tua mão assim e diga assim: porque eu sou igreja. Diga: porque eu sou em Cristo. Amém? Aleluia, entendeu? A importância. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a primeira parte, sobre a igreja local. Meu irmão, quantas pessoas hoje as redes sociais deu voz para todo mundo? Isso é muito bom, né? Porque é democrático. Então todo mundo pode falar, ainda que seja besteira. Mas que pode falar, pode. Não é assim? Só que o maior problema não é as pessoas falarem. Eu não sou contra as pessoas falarem. Pelo contrário, como eu disse, eu acho que é uma forma democrática das pessoas expressarem. O problema é que tem determinadas coisas que eu e você, mais do que ouvir, a gente precisa, diga assim, ouvir, diga assim, e conferir. Diga na palavra. Porque às vezes a gente ouve, toma aquilo como verdade e passa a ser verdade absoluta. Mas sequer eu avaliei o que diz a Escritura. Deus às vezes diz uma outra coisa, mas a pessoa falou uma coisa legal, falou uma coisa interessante, aquilo me agradou. Às vezes tem a ver com o meu ego, às vezes tem a ver com o momento que eu estou vivendo, às vezes, então aquilo é bom, e aí eu tomo aquilo para se tornar uma verdade na minha vida. Mas eu não examinei as Escrituras para ver se é isso que a Escritura está dizendo. Eu não cheguei a pensar no que Deus diz acerca daquele assunto. Então, todas as vezes que você ouvir alguma coisa, procure aqui. E como que você pode, pastor, mas como é que é? Vai procurar como você pode procurar? Se você ler a Bíblia todo dia. Se você ler a Bíblia todo dia e não apartar ela dos seus caminhos, você vai bem e vai prosperar. E você vai saber qual é a vontade de Deus, você vai saber se está certo ou se está errado. Mas se não, a primeira coisa que você achar e achar que é conveniente, achar que é bom, porque às vezes é conveniente, às vezes é bom, às vezes é o momento que eu estou vivendo. E às vezes é porque eu tenho preguiça mesmo de ler, então aquilo que falou, está falado e está tudo muito bom. Mas é importante a gente entender, querido, qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está expressa aqui, ela não está escondida de ninguém. Todo mundo aqui tem esse livro. E hoje, se você falar assim, bispo, eu não tenho esse livro. Você tem no seu celular. Então, falar que não tem acesso, como? E outra coisa, se você chegar e pegar, mas que versículo vai estar, que capítulo vai estar? Meu irmão, você tem um amigo aí, muito legal. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim, ó, vou te apresentar um amigo. Fala assim, o Google. Se você colocar lá só um trecho do versículo do Google, vai aparecer.
Aonde está a referência? E aí você vai poder, né? Agora preste bem atenção, coloca o versículo para mim. Olha só, diga assim, a importância, mas diga bem forte, do templo local. Diga assim, da igreja local. Então olha o que diz no 25: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então preste atenção, falando de igreja local, a primeira igreja local, quem pediu para fazer? Quem pediu? Quem pediu? Você ganha um doce no final. Quem pediu? Deus. Então não é coisa de homem, é coisa de Deus. Isso está em Êxodo, e tem muitas outras passagens do Velho Testamento. A gente não pode também colocar tudo, porque senão... Mas eu quero que você entenda que é vontade divina, nunca foi vontade de homem. Foi vontade de Deus, Deus que se expressou, Deus que colocou isso como importância. Vamos lá, agora coloca o próximo. Olha só o que diz, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Vamos lá, pode me ajudar a ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Tá bom. Mais uma pergunta. Quem falou para Davi construir o templo? Quem falou? Antes era uma tenda, agora é um templo. Alvenaria. Quem falou para construir? Deus. Davi teve o desejo. Por que Davi teve o desejo? A Bíblia diz que quando Davi estava no auge do seu governo, Deus já tinha feito ele ter vitória sobre todos os seus inimigos, já estava em paz. Todo mundo estava pagando tributo para Israel. Todo mundo. Israel já estava na sua totalidade na mão de Davi. Os seus inimigos vizinhos já estavam todos dominados por Davi e pagando tributo a Davi. Davi agora estava num palácio maravilhoso. E ele pega num palácio, um belo dia, ele olha assim e fala assim, calma aí. Olha o que Deus fez. Deus me tornou rei, Deus me deu tudo isso, e eu moro num palácio desse. E o verdadeiro rei, o verdadeiro Deus, mora num palácio, mora numa tenda. Deus viu isso, usou o profeta Natan e nós já lemos. Mas o que eu quero deixar claro aqui, é que templo, muitas pessoas não têm dado valor a isso. Muitas pessoas não têm dado valor ao congregar. Muitas pessoas não têm dado valor ao estar na igreja. Queridos, não menospreze aquilo que Deus ama. Não menospreze aquilo que Deus mandou fazer. Não queira sobressair acima da sabedoria e da soberania de Deus, porque todo mundo que faz isso nunca vai dar certo, porque uma hora você vai precisar, e quando você precisar, querido, Deus vai colocar na balança, pensa, em que você age, a sua fé, como você se conduz dele. Preste muita atenção, o que é de Deus continua sendo de Deus. Eu e você somos de Deus, e eu e você precisamos ser santo. Quem santo, se santifique mais ainda. Eu e você somos do Senhor e precisamos valorizar aquilo que é do Senhor. Se as pessoas não dão valor, se as pessoas não aceitam, se as pessoas não querem, se as pessoas, é um problema de cada um. Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo, mas eu e você como igreja do Senhor precisamos valorizar aquilo que Deus valorize. Eu posso congregar em casa, eu posso fazer isso em casa, eu posso. Você não entendeu?
Porque se você acha isso, você não entendeu nada, você não lê a Bíblia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nós vamos estar falando sobre a igreja esses 3 dias. E preste muita atenção, querido. Porque palavra é palavra. O que está aqui, eu não posso mudar e nem posso acrescentar. Se eu não gostar, ou eu me adequo, ou eu saio da presença de Deus, mas eu não posso mudar. Não tem como eu ir para o céu se não aceitar Jesus Cristo como Senhor. E isso não é problema, não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Não tem como, quem quer ir para o céu vai ter que aceitar Jesus. Não tem outro meio. Nós precisamos entender o que está aqui e o que está fora daqui. O que tem muita gente falando por aí, falando isso, falando aquilo. Nós passamos um momento muito difícil. E eu sempre disse desde o primeiro dia, os pastores sabem disso. Esse negócio de fechamento de... Isso é uma preparação do anticristo. O anticristo está trabalhando e não vai demorar muito para se levantar um governo só não, meu amado. Preste bem atenção, esse negócio de uma moeda forte, de um governo forte, tudo isso é uma preparação, está aqui na Bíblia, mas os crentes não lê, as coisas estão acontecendo aos olhos nus, e está todo mundo aí. Jesus vai vir, e quando Ele vier, Ele vai vir buscar a sua igreja. Seja a igreja. Porque depois, meu irmão, não vai ter esse negócio de... E se tiver a segunda chance? Tem gente que fica nessa pinóia aí. Meu irmão, não sei se vai ter segunda, não sei se vai ter terceira, não sei se vai ter quarta. Eu quero subir na primeira para não falhar. Vai que não tenha. Vai que não tenha. Ah, mas eu achei que tinha. Você acha que é que nem... a pessoa presta concurso? Ai, perdi o dia. No próximo eu me inscrevo. Se você perder, talvez você não tenha a segunda chance. Então, se tem ou se não tem, eu prefiro ficar pronto. Olha para esse irmão e fala assim: irmão, fica pronto. Coloca para mim o próximo versículo. Agora você fala assim: mas bispo, isso aí é Velho Testamento. Velho Testamento tá bom. Agora, então, você quer Novo Testamento? Então vamos ver o que Jesus diz. Porque se você acredita só no que Jesus diz, é o que Jesus disse. Preste bem atenção, Mateus 21:13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de... Casa de Deus é casa do quê? Mas vocês estão fazendo dela um covil de... O que a casa de Deus é para Jesus? E ele estava falando do quê? Ele estava falando do templo. Porque ele foi lá expulsar os cambistas. E sabe por que ele falou? Filhos de ladrões. Sabe por quê? Porque naquela época era assim, meu irmão. Preste bem atenção, tinha um templo, tinha um pátio do templo. No pátio do templo, poderia vender animais para o sacrifício no templo. Só que o que acontecia é o seguinte: imagine uma pessoa que vinha de Cesareia de Filipe, 190 quilômetros para Jerusalém. E quem ia da Galileia, que é mais distante ainda? Então as pessoas vendiam os animais delas lá. A pessoa tinha um cordeiro bonito. Aí falava assim: olha, vou vender o meu cordeiro e vou sacrificar esse cordeiro para Deus. Então ele vendia o cordeiro dele, comprava, o cordeiro dele estava lá, falava: quanto que vale esse cordeiro? Ele falava assim: ó, vale R$500. Aí ele vendia o cordeiro dele bonito. Quem olhava assim: ô, que cordeiro bonito, Deus merece mesmo. E aí fazia o quê? Vendia por 500. Pastores, vendia por 500. Quando chegava lá em Jerusalém tinha que mudar. Vamos comprar. Aí, vamos comprar agora. Aí vai aonde? No can? Aí o cambista já morde 50. Em vez de 500 já tem 450. Que era o dinheiro do templo. Aí já tem 450 em vez de 500. Aí dos 450, vamos comprar o animal. Aonde que estava? No pátio do templo. Aí comprava o animal, começava a procurar. Aí eu queria um cordeiro que nem o meu lá, não deu para me trazer, mas eu vou comprar igualzinho. Quando ele chegava para comprar o animalzinho dele, igualzinho o animalzinho dele, estava R$1.000. Nossa, mas o meu eu vendi por 500. Aqui está 1.000. Quando ele ia comprar o que dava para comprar com 450, eram com a perna manca, era com o pelo meio zoado,
era meio escancarado. Às vezes não dava para comprar o mesmo animal, comprava um animal inferior. E o pessoal do templo, tipo assim, ou compra ou leva, né, a lei da demanda e da procura. Jesus viu isso, irmão. Jesus falou assim: essa é uma raça de ladrão. Pegou um chicote, entrou no templo, saiu batendo na mesa do câmbio. Foi moeda para tudo quanto é lado, chicote estralou, deu para todo mundo. E falava: vocês são uns corpos de ladrão. Enfim. Ele falou assim: ó, aqui, nesse templo, é a casa do meu pai. Aqui é casa de oração. Mas vocês transformaram ela em covil de ladrões. Aí muita gente fala assim: não pode vender nada no templo. Não é que não pode vender, não pode enganar. Já pensou, Aldo? Você é da cantina, hein, Aldo? Aí o Aldo pega uma coxinha desse tamanho e coloca ela num preço desse tamanho. O que vai acontecer, Aldo? Misericórdia. Então, ó, vigia. Você está entendendo? É isso que aconteceu. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: como Jesus tratou o templo local. Como Jesus tratou o templo local? Ele disse que era o quê? Não o suficiente, coloca para mim, Lucas 2,49. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Ele falando para os pais deles. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu? Aonde os pais de Jesus encontrou Jesus com uma idade aproximadamente de 12 anos. Aonde ele encontrou? Depois de 2 dias. E o que Jesus disse do templo? Não, vocês podem cultuar onde vocês quiserem, quando vocês quiserem, porque na grande verdade, vocês que são o templo do Espírito Santo. Foi isso? Falou: não, essa casa é casa de oração, essa casa é o quê? Casa do Pai. Jesus trata a igreja dessa forma. Como as pessoas andam tratando a igreja? Como você tem tratado a igreja? E talvez, às vezes as pessoas não dão a devida importância. Mas escuta só, poderia usar muito mais versículos, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero apenas que você reflita, e depois você chegue em casa e faça a leitura, devido à leitura, e você vai ver o seguinte: se a igreja não fosse importante, aqui Jesus estava em vida, Jesus morreu, ressuscitou, tal. O livro da Revelação é o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, Jesus começa o livro falando do reino dos céus, é isso? Esse é o início do livro de Apocalipse. Jesus falando do reino dos céus. Jesus trazendo, falando assim: olha, João, vem ver aqui como é que é o negócio aqui. É assim? Não. Jesus começa falando, sabe do que, meus irmãos? Jesus começa a falar sobre a igreja. João está na ilha de... João chora porque não pode mais abrir. Pelo menos ele achava que não poderia mais abrir a chave do reino para ninguém. Estava cafiado, estava preso lá na ilha de Pátimo. Mas Deus dá a ele uma visão. Aparece quem? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E a Bíblia diz que ele está vestido de linho branco. Os seus pés é como um latão reluzente, as suas mãos como um latão reluzente, a sua barba como uma pura lã branca, os seus olhos como chama de fogo. Ele estava cingido com um cinturão de ouro. Mas aonde que ele estava? Ele estava entre os 7 castiçais e as 7 estrelas. E ele diz: João, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e os 7 estrelas são 7 anjos, um de cada igreja. O capítulo 2 e o capítulo 3, ele só trata sobre igreja. Ele fala das qualidades da igreja, ele fala das deficiências da igreja, ele fala até dos defeitos da igreja. Tem igreja que nem ele mais está dentro. A igreja de Filadélfia mesmo, não, a igreja de Filadélfia é a igreja fiel. Mas a igreja de Laodiceia, ele fala assim: ó, eis que eu estou à porta e bato.
Ou seja, ele estava do lado de fora da igreja. Então Jesus nunca deixou de falar as deficiências da igreja. Mas a deficiência não é o suficiente para que eu deixe de fazer a vontade dele. Às vezes as pessoas deixam a vontade de Deus por conta da sua vontade. Preste atenção. Preste atenção. Porque às vezes através de um chamado, através de um ministério, através daquilo que você faz para o Senhor, pode mudar muita vida. Pode transformar. Às vezes, talvez você não saiba, mas você talvez vai ser o evangelista do apóstolo Paulo nos dias de hoje. Alguém ouviu falar mais acerca de quem orou mesmo por Saulo? Quem orou? Alguém mais ouviu falar de Ananias na Bíblia? Tirando aquela passagem? Você ouviu, pastor? Não vi mais falar de Ananias. Mas de Paulo? Então aponta o teu dedo de profeta para esse irmão que está do teu lado e fala assim: olha, não pare. Fala assim, porque através de você pode ser levantado um apóstolo Paulo nos dias de hoje. Fica sobre os teus pés. Domingo que vem, se eu fosse você, eu não perdia. Porque eu vou falar de templo, igreja a nível pessoal. A templo do Espírito. Você é vencedor. Aleluia.